metodologias de ensino e aprendizagem que sintetizem e potencializam pedagogias ligadas às especificidades de cada contexto escolar. Ligadas às especificidades de cada contexto escolar. Terceira, garantir o compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem do estudante da escola indígena, promovendo e incentivando a qualidade sociocultural da educação escolar indígena. Quarta, articular os saberes tradicionais com os conhecimentos adquiridos no ambiente acadêmico, priorizando os saberes dos povos indígenas do estado do Piauí. V. Correlacionar a teoria e a prática no âmbito das situações próprias do ambiente da educação escolar indígena. Sexta, proporcionar a aplicação de conhecimentos e/ou experiências, oportunizando o desenvolvimento de procedimentos didático-pedagógicos próprios, voltados ao exercício da docência e à área de formação do discente, a partir das especificidades dos povos atendidos pelo CLI. São consideradas práticas pedagógicas do curso de Licenciatura Intercultural Indígena. E a elaboração de oficinas e eventos culturais que se conectem com a comunidade. Segunda, ações que possibilitem a aproximação do discente ao espaço escolar, garantindo a observação, descrição do espaço físico e condições de trabalho dos docentes. Terceira, trabalho de campo. Quarta, atividades de relações interculturais e intercambistas com outros povos indígenas do Piauí. V. A realização de estudo de caso, de forma a contribuir com a formação do professor-pesquisador, priorizando os saberes tradicionais como prática pedagógica. Sexta, descrição do ambiente educativo, espaço físico escolar, formação e condições de trabalho dos profissionais da escola. Sétima, participação na elaboração e na execução do projeto político-pedagógico, PPP, da escola. Oitava, a produção de materiais didáticos e paradidáticos para escolas indígenas, preferencialmente bilíngues ou trilingue. 60. Nona, registros fotográficos de oficinas e feiras culturais. X. A produção de material audiovisual disponibilizando-o às escolas. X. Outras atividades e/ou metodologias solicitadas pelo docente de prática pedagógica vinculada no semestre. As vivências e o aprendizado dessa prática, obrigatoriamente, deverão ser registradas em um portfólio elaborado pelo próprio discente. Este material possibilitará ao estudante observância de toda a sua trajetória ao longo do curso. Quadro 9. Distribuição da carga horária das práticas pedagógicas nos componentes curriculares. Disciplinas: CHT, CHP, CH. Módulo: Estágio supervisionado no ensino fundamental e 0. 100. 100. V. Estágio supervisionado no ensino fundamental segunda. 0. 100. 100. Sexta. Estágio supervisionado no ensino médio e 0. 100. 100. Sétima. Estágio supervisionado no ensino médio 2. 0. 100. 100. Oitava. Total: 400 horas. Núcleo de prática extensionista possui carga horária de 320 horas que são destinadas às atividades de extensão curricularizadas, em conformidade com Resolução Normativa número 131 Consup Osupcol Rei-Fi, de 25 de abril de 2022, em
Atendimento ao disposto na meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, que determina que o mínimo de 10% da carga horária curricular obrigatória dos cursos de graduação deve ser integralizado por meio de atividades de extensão. Esta carga horária consta do currículo no formato de componentes curriculares específicos de extensão, que contemplam temas relacionados à fundamentação, planejamento e execução de projetos e/ou programas de extensão. 61. 2.8 Metodologia. Para o cumprimento dos itens que compõem o perfil do profissional que a instituição deseja formar, são observados os preceitos legais sobre a formação docente e são levadas em consideração as características específicas dos discentes, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na reconstrução dos conhecimentos escolares, bem como na especificidade do curso. Em razão disso, faz-se necessária a adoção de procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliá-los nas suas construções intelectuais e procedimentais. De acordo com o PDI do IFI, os princípios fundamentais que orientam as atividades pedagógicas dos cursos de licenciatura no âmbito do IFI são: indissociabilidade, desenvolvimento de atividades de ensino, de extensão e de pesquisa integradas às atividades formais pertinentes ao conteúdo curricular. Isso significa que toda atividade de extensão e de pesquisa deve ser desenvolvida como parte das atividades curriculares previstas nos cursos, tendo sua carga horária e avaliação computadas nos componentes curriculares envolvidos. Segunda, interdisciplinaridade, integração de conteúdos no desenvolvimento de estudo de um determinado tema ou eixo conceitual, tendo sua carga horária e avaliação computadas nos componentes curriculares envolvidos. Terceira, formação integrada à realidade social, aliada à sólida formação teórica. IFI se obriga à formação do cidadão, integrando os conteúdos à realidade social vigente, ressaltando as políticas de inclusão, a igualdade de acesso e o respeito às diferenças socioeconômicas e aquelas referentes às pessoas com deficiência, PCD, tomando essas diferenças como parte das características que dão unidade a seu trabalho e articulação teoria prática, superação da dicotomia teoria-prática, realizada, prioritariamente, nas atividades curriculares e de extensão. Na licenciatura intercultural indígena, a formação cidadã está diretamente vinculada ao reconhecimento, à dignidade e à autonomia dos povos indígenas. 62. Brasileiros, especialmente, mas não apenas, no que tange à organização e condução dos seus processos educativos. Isso significa que os princípios da indissociabilidade, da interdisciplinaridade e da formação integrada à realidade social devem estar atravessados pelos princípios que regem educação escolar indígena, especificidade, diferença, interculturalidade e bilinguismo. Partir desses princípios, cabe ao professor decidir sobre os procedimentos didático-metodológicos mais adequados a serem adotados em sua prática docente, na perspectiva de atender à proposta pedagógica do curso, buscando a eficácia do processo ensino aprendizagem e tendo clareza sobre a importância e viabilidade destes recursos como exemplos a serem seguidos pelos futuros professores. Os componentes curriculares do curso de licenciatura intercultural indígena são construídos de forma a articular o desenvolvimento da formação do licenciado através da
União de áreas específicas do conhecimento com uma sólida formação na área pedagógica e também uma grande participação em sala de aula, propiciando assim que o futuro professor esteja preparado para apresentar os conteúdos disciplinares de forma didática, pedagogicamente apropriada e, ainda, hábil a prosseguir seus estudos. Licenciatura Intercultural Indígena do IFI será ofertada em sistema de alternância, para que os cursistas cumpram atividades presenciais na universidade e também atividades em suas comunidades e municípios. A pedagogia da alternância permite estabelecer um processo de aprendizagem dialógico e de constante trocas de conhecimentos, o que coaduna com os princípios e objetivos da educação escolar indígena. Além disso, ao não exigir o afastamento da comunidade para a formação profissional, a pedagogia da alternância permite acolher as formas organizativas e os saberes tradicionais dos povos indígenas. Pedagogia da alternância é uma abordagem educacional que se adapta perfeitamente às necessidades das comunidades indígenas, respeitando seus tempos, espaços culturais. Este método permite que os estudantes dividam seu tempo entre o aprendizado na escola e a aplicação prática desse conhecimento em suas comunidades. Isso. 63. Não só fortalece a transmissão de saberes tradicionais e a valorização da cultura indígena, mas também promoveu uma educação significativa e relevante para os jovens. Pedagogia da alternância é fundamental para as comunidades indígenas, pois respeita a dinâmica cultural e social desses povos, integrando o conhecimento acadêmico com a sabedoria tradicional. Este modelo educativo promove a autonomia dos estudantes, incentivando-os a aplicar o aprendizado na melhoria de suas comunidades. Além disso, fortalece a identidade indígena e a transmissão de valores e práticas ancestrais, contribuindo para a preservação da diversidade cultural e ambiental. Além disso, a pedagogia da alternância contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas, ao integrar os conhecimentos acadêmicos com as práticas, valores locais, os estudantes podem inovar e criar soluções adaptadas às suas realidades, garantindo a preservação de seu meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida de suas comunidades. Portanto, essa abordagem pedagógica é essencial para a autonomia e o progresso das populações indígenas. Desta forma, o curso será organizado em 2 períodos de permanência presencial na universidade, chamado Tempo Universidade, e 2 períodos de desenvolvimento de atividades na comunidade, chamado Tempo Comunidade. Quadro X. Organização dos períodos letivos da Licenciatura Intercultural Indígena. Pedagogia da alternância. Período letivo. Tempo Universidade. Tempo Comunidade. E janeiro-fevereiro. Abril-junho. Segunda. Julho-agosto. Setembro-novembro. No Tempo Comunidade, os alunos desenvolverão atividades nas suas comunidades e municípios, acompanhados de equipes orientadoras formadas por formadores discentes. Entre os discentes monitores poderão estar discentes de outros cursos da IES que tenham interesse em acompanhar e auxiliar o desenvolvimento das atividades. Cabe 64. Destacar que a monitoria deve ter caráter interdisciplinar e intercultural, alicerçada da troca de saberes e experiências. No Tempo Comunidade, os estudantes deverão desenvolver atividades de pesquisa, extensão e/ou práticas pedagógicas no próprio território,
Presença de componentes curriculares da base comum que compreende-os. Conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da Base Nacional Curricular Comum BNCC asseguram que a formação do professor intercultural indígena do Instituto Federal do Piauí aconteça de forma a articular os diferentes saberes necessários à formação por meio das práticas pedagógicas de ensino e demais atividades comunitárias. Neste sentido, a prática pedagógica deve estar intrinsecamente articulada, desde o primeiro ano do curso, com os estudos e com a prática previstos nos componentes curriculares. As ementas destas disciplinas, assim como a sequência conceitual adotada, permitem, além da articulação e a interlocução entre as disciplinas dos diferentes núcleos, a interdisciplinaridade. Desenvolvimento do projeto se dará por meio da escolha de uma temática interdisciplinar a ser trabalhada e de diferentes estratégias didáticas que viabilizem o desenvolvimento do mesmo. As estratégias a serem desenvolvidas envolvem a participação em pesquisas educacionais, programas de extensão, elaboração de material didático, desenvolvimento de projetos de eventos científicos, entre outros. A definição dessas atividades é efetuada conjuntamente por estudantes e professores dos diversos componentes curriculares, a partir de sugestões das partes envolvidas. As reflexões acerca da educação inclusiva, acessibilidade, dificuldades de aprendizagem, necessidades educacionais específicas, tecnologias assistivas, gênero e educação, direitos humanos, entre outras, serão promovidas no desenvolvimento do componente curricular Educação Especial e Inclusiva, Sociologia da Educação, Fundamentos Antropológicos da Educação e Introdução à Pesquisa Social. Com relação à acessibilidade de pessoas com necessidades especiais, em cumprimento aos decretos nº 5.29604 e nº 5.62605, complementados pelas normas da 65. A BNT que propõe o acesso e permanência dos alunos com deficiência na graduação e pós-graduação, este curso, juntamente com a coordenação do Polo e a coordenação Parfor Equidade IFI viabilizará acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência nas atividades acadêmicas, equipamentos e materiais didáticos específicos aos alunos com deficiência, adaptação de mobiliários e ambientes físicos da instituição, capacitação de professores e técnicos para atuarem com alunos deficientes, curso de LIBRAS ao pessoal especializado que atuará com os alunos surdos, tradutor-intérprete de Libras para alunos surdos. Outras providências que se fizerem necessárias aos alunos com deficiências. 2.9 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem. Em consonância com a concepção de avaliação preconizada na atual Lei de Diretrizes, Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394/96, a avaliação da aprendizagem no curso de Licenciatura Intercultural Indígena possui um caráter formativo, contínuo e cumulativo. Nessa perspectiva, a organização didática do IFI, definida pela Resolução 143/2022, Consup Osupcoa Rei IFI, de 25 de agosto de 2022, em seus artigos 57, 58 e 59, dispõe que, no processo avaliativo, devem prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como o desempenho do aluno ao longo do período sobre os resultados de testes finais.
no mesmo trecho, determina que, além da verificação da acumulação de conhecimentos, o processo avaliativo visa também diagnosticar, orientar e reorientar a aquisição e o desenvolvimento de habilidades e atitudes pelos alunos, bem como a ressignificação do trabalho pedagógico. Portanto, a sistemática de avaliação da aprendizagem adotada pelo IFE considera as três funções da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem acontecerá de forma dinâmica e processual e, para isso, deverão ser utilizadas atividades e instrumentos diversificados, tais como observações contínuas e sistemáticas, trabalhos individuais e em grupos, elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa e de intervenção na realidade escolar, seminários, provas escritas, relatórios, dentre outros. 66. A avaliação da aprendizagem deverá estar em consonância com a especificidade da disciplina, os objetivos educacionais propostos e o conteúdo ministrado, bem como os princípios da educação intercultural indígena. Para tanto, este projeto recomenda fortemente a consideração da oralidade e dos saberes tradicionais como integrantes da dinâmica avaliativa, especialmente em sua dimensão formativa. Função somativa da avaliação, relacionada à definição de notas e conceitos, está descrita no capítulo 12, seção 7ª da referida organização didática, em caso de atualização. Na organização didática, deve ser considerado o documento mais recente em vigor. Verificação do rendimento escolar é feita de forma diversificada e sob um olhar reflexivo dos envolvidos no processo, podendo acontecer através de provas escritas e/ou orais, trabalhos de pesquisa, seminários, exercícios, aulas práticas, autoavaliações e outros, a fim de atender às peculiaridades do conhecimento envolvido nos componentes curriculares. As condições individuais e singulares do aluno, oportunizando a expressão de concepções e representações construídas ao longo de suas experiências escolares e de vida. Em cada componente curricular, o professor deve oportunizar no mínimo 2 instrumentos avaliativos. A recuperação da aprendizagem deverá ser realizada de forma contínua no decorrer do período letivo, ficando a possibilidade de recompor as notas por meio de participação nas atividades de extensão, trabalhando os conteúdos específicos de cada disciplina que o aluno não conseguiu atingir a média, visando que o aluno atinja as competências e habilidades previstas no currículo, conforme normatiza a Lei nº 9.394/96. Avaliação da aprendizagem nos cursos superiores de graduação, ofertados na forma de módulo e disciplinas, será expressa em notas, numa escala de 0,00 a 10,010, sendo admitida uma casa decimal. Será considerado aprovado por média em cada disciplina o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,07, a situação de aprovado. Caso a nota semestral seja inferior a 4,04, o discente será considerado reprovado, sendo feito o registro, no diário de classe e controle acadêmico, da condição de reprovado por nota. Se a média semestral na disciplina for igual ou superior a 4,04 e inferior a 7,07, o discente fará exame final. Neste caso, a média final será calculada da seguinte forma: 67. MF igual MS mais EF2. Onde MF igual média final, MS igual média semestral, EF igual nota obtida no exame final.
Para aprovação, o resultado descrito no parágrafo anterior terá que ser igual ou superior a 6,06, sendo registrada no diário de classe e no sistema de controle acadêmico, a situação de aprovado após exame final. Direito do aluno o acesso às várias formas de avaliação da aprendizagem, incluídas as de segunda chamada, desde que a solicite a coordenação de curso área, via protocolo, no prazo de até 72 horas, considerando os dias úteis, após a realização da avaliação a qual não se fez presente, mediante a apresentação dos documentos justificativos abaixo especificados. A. Atestado médico comprovando a impossibilidade de participar das atividades escolares do dia. B. Declaração de corporação militar comprovando que, no horário da realização da primeira chamada, estava em serviço. C. Declaração da direção de ensino do campus, comprovando que o estudante estava representando o IFE em atividade artística, cultural ou esportiva. D. Ordem judicial. E. Certidão de óbito de parentes de primeiro grau ou cônjuge. F. Declarações de trabalho em papel timbrado com carimbo da empresa e assinatura do empregador. G. Outros que possam comprovar a solicitação. Os casos omissos deverão ser analisados pelo coordenador local em conjunto com o professor da disciplina para análise da viabilidade do pedido, não resolvidos nesta instância. Poderão ser levados à apreciação da coordenação de curso e coordenação do Parfor. Equidade e FI. Autorização para realização da verificação da aprendizagem, em segunda chamada. Dependerá da análise do requerimento, pela coordenação local, conjuntamente com o 68. Professor da disciplina, que disporão de 24 horas, após a notificação ao professor, para emitir parecer relativo ao objeto do requerimento. Cabe ao professor da disciplina elaboração e a aplicação da verificação da aprendizagem em segunda chamada, no prazo máximo de 0,88 dias após o deferimento do pedido, se, por falta de comparecimento do aluno, em qualquer etapa de avaliação, decorrido o prazo de pedido de segunda chamada, não for possível apurar o seu aproveitamento escolar, ser-lhe-á atribuído nota 0,00. 2.10 Estágio curricular supervisionado. 2.10.1 Concepção, objetivos e carga horária. O estágio supervisionado é um momento de integração entre teoria e prática durante o curso de formação de professores, além de ser um componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, conforme artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, atualizado pela Lei nº 12.01409, a legislação brasileira vigente, que caracteriza e define o estágio curricular, é pautada na Lei nº 11.78808 e regulamentada pela Resolução nº 093/2021 Consup-OSUPCOL-REIF, de 18 de novembro de 2021. No estágio, o professor construirá suas competências e identidade profissional a partir das relações entre sua pessoa e profissão, relacionando prática à teoria à prática para desenvolver autonomia, responsabilidade, decisão e refletir a prática docente mediante a vivência de situações didáticas de observação, reflexão, ação. O estágio supervisionado tem por objetivo propiciar aos discentes a complementação do processo de ensino-aprendizagem, em termos de atividades práticas, aperfeiçoamentos educacionais, artísticos, culturais, científicos e de relacionamento humano em diferentes
Campos de intervenção, orientados, acompanhados e supervisionados pelos profissionais responsáveis pelo estágio. O estágio é uma etapa obrigatória dos cursos de formação de professores de acordo com as resoluções CNE-SP número fevereiro de 2019, de 20 de dezembro de 2019. Prática docente, por meio do estágio supervisionado obrigatório, acontece a partir da segunda metade do curso e constitui-se de 400 horas desenvolvidas através de 69 componentes curriculares específicos, abrangendo os processos de observação, regência e socialização das experiências. 2.10.2 Estrutura e funcionamento do estágio. Estágio supervisionado do curso de Licenciatura Intercultural Indígena do IFI. Ocorrerá em instituições de ensino fundamental, anos finais e de ensino médio, em territórios indígenas e espaços formativos que remetam às memórias e vivências destes povos, museus, pontos de cultura, memoriais, centros de exposição, dentre outros. As atividades desenvolvidas estarão devidamente articuladas às ementas de cada etapa do estágio. Nessa perspectiva, as atividades referentes ao estágio são devidamente orientadas, acompanhadas e supervisionadas pelos seguintes profissionais: professor formador, responsável pelo componente curricular de estágio, área específica ou pedagógica, professor supervisor, área específica e ou pedagógica e professor titular da escola. Campo, em conformidade com o artigo 5º da referida resolução. As atividades de estágio se caracterizam pelas situações efetivas do processo de ensino-aprendizagem nas áreas onde ocorre a oferta nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio de acordo com cada etapa. Estágio supervisionado do curso de Licenciatura Intercultural Indígena está organizado conforme as diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura, da seguinte forma: e estágio supervisionado no ensino fundamental 100 horas a 5º semestre. Segunda, estágio supervisionado no ensino fundamental 100 horas 6º semestre. Terceira, estágio supervisionado no ensino médio 100 horas 7º semestre. Quarta, estágio supervisionado no ensino médio 100 horas 8º semestre. O estágio supervisionado obrigatório requer, no mínimo, 70 e um discente regularmente matriculado no curso de licenciatura do campus e com frequência efetiva. Segunda, diretoria de extensão ou coordenação de extensão e serviço de integração empresa-escola, SIE. Terceira, um coordenador de estágio supervisionado do quadro de docentes do campus, do núcleo disciplinar ou pedagógico do curso de licenciatura. Quarta, um professor do componente curricular de estágio supervisionado, pertencente ao quadro de docentes do campus, licenciado ou com formação ou complementação pedagógica ou pós-graduação. V. Uma unidade concedente, onde o estágio supervisionado obrigatório será realizado, denominada escola campo de estágio. Sexta, um professor regente da escola campo de estágio, com formação na área de conhecimento ou área afim ao curso do estagiário. Sétima, celebração de termo de compromisso entre o discente, escola campo de estágio e o IFI. Oitava, compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Válido ressaltar que, ao final de cada componente curricular, ocorre a socialização das práticas pedagógicas e das vivências no estágio supervisionado.
2.10.3 Avaliação do estágio supervisionado. Desenvolvimento do estágio supervisionado deverá se basear no seguinte: direcionamento metodológico. E segunda. Terceira. Conhecimento do contexto da educação escolar indígena. Reflexão sobre saberes e direitos dos povos indígenas. Planejamento. 71. Quarta. V. Sexta. Sétima. Coparticipação. Regência de sala da aula. Socialização. Avaliação. Acompanhamento de estágio será realizado pelos professores supervisores. Orientadores de estágio através de e reuniões periódicas com o professor titular da escola campo de estágio e estagiário durante o período de estágio. Segunda, a avaliação coerente dos partícipes do estágio supervisionado que deverá ocorrer, no mínimo, em 2 aulas durante a regência, como a presença do professor supervisor na escola campo. Terceira, análise de relatos e outros registros parciais elaborados pelo estagiário. A avaliação do estágio supervisionado assumirá caráter formativo durante o seu desenvolvimento e ao seu final. Para analisar o desempenho do discente estagiário, será feita, de forma coletiva, uma socialização da experiência do estágio, levando-se em conta os seguintes itens: a ficha de avaliação do estágio curricular supervisionado assinada pelos professores envolvidos no processo formativo. B. A avaliação dos instrumentais entregues pelo discente e estagiário, portfólio. Relato de experiência, relatório reflexivo. Instrumento de avaliação de formação profissional de cada etapa do estágio. Curricular supervisionado será avaliado pelo professor orientador com base nos seguintes aspectos: a relevância acadêmico-científica na produção e apresentação, conforme normas estabelecidas no Manual de Estágio e na ABNT. 72. B. Capacidade criativa e inovadora demonstrada nas atividades desenvolvidas durante o estágio e descritas no instrumento de avaliação de formação profissional de cada etapa. A expedição do diploma de conclusão do curso está condicionada a. Ao reconhecimento do estágio realizado pela coordenação de estágio e ou coordenação de extensão. B. A apresentação pelo discente estagiário e aprovação pelo professor orientador do instrumento de avaliação de formação profissional de cada etapa do estágio supervisionado. 2.11 Estágio curricular supervisionado. Relação com a rede de escolas da educação básica. Estágio supervisionado é precedido da celebração do termo de compromisso firmado entre o IFI, o discente estagiário e a parte concedente, escola campo de estágio, do termo de convênio de estágio, quando necessário, e demais documentos pertinentes. Listados a seguir: carta de apresentação, termo de aceite, termo de compromisso e ficha de supervisão de estágio. Estágio acontece em instituições vinculadas à esfera de ensino, escolas públicas, que oferecem curso de educação básica nas últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio, incluindo as escolas que atendem às diversas modalidades, territórios indígenas e espaços de formação que remetam às memórias e vivências dos povos indígenas. Parceria entre o IFI e a Escola Campo para a realização de estágio dar-se-á mediante convênio entre as partes das instituições vinculadas à esfera do ensino e outros espaços de formação e de
Suas atribuições, a Resolução Normativa nº 93/2021 Consup-OSUP-COL-REI-FI, de 18 de novembro de 2021, descreve os espaços de estágio, conforme abaixo. Art. 16. Constituem-se escolas campo de estágio, espaços de formação ou instituições vinculadas à esfera do ensino de 73. Educação básica, preferencialmente públicas, de ensino regular. Dos anos finais do ensino fundamental e médio, nas diversas modalidades. Primeiro, o estágio supervisionado obrigatório pode ser executado esporadicamente, também em estabelecimentos da rede privada, que, de fato, permitam a formação docente a profissional, ou seja, que autorizem o estudante ao exercício do magistério e atuação nas diversas modalidades. Segundo, o estágio supervisionado poderá ser realizado no próprio Instituto Federal do Piauí, IFI, desde que o desenvolvimento das atividades permita ampliar os conhecimentos teórico-práticos dos discentes, considerando as especificidades da área de formação e a tramitação institucional. Terceiro, o estágio supervisionado pode ser realizado em espaços não formais, tais como associações, sindicatos, ONGs, instituições religiosas, instituições filantrópicas, entre outras, que desenvolvam atividades que contribuam para a formação docente profissional. Ou seja, que preparem o estudante ao exercício do magistério e atuação nas diversas modalidades. O estágio supervisionado poderá ser desenvolvido em forma de projeto de ensino ou de intervenção, atividades de extensão, exceto atividades curriculares de extensão, nos moldes da Resolução Normativa nº 131 de 2022, em programas de residência pedagógica, de monitorias e de iniciação científica, desde que atenda aos objetivos dos componentes curriculares do estágio supervisionado no ensino fundamental e estágio supervisionado no ensino médio. Os alunos que comprovarem o vínculo profissional de atividade de magistério na educação básica e suas modalidades terão o direito de aproveitá-lo parcialmente. O estágio supervisionado obrigatório poderá também ser desenvolvido, parcialmente, em instituições de ensino superior de outros estados ou países, caso o aluno esteja participando de algum 74. Programa de mobilidade acadêmica que preveja período de estágio. Neste caso, deve contemplar atividades articuladas às ementas de cada etapa do estágio, nos termos das normativas que regulamentam a matéria. 2.12 Estágio curricular supervisionado. Relação teoria e prática. Estágio supervisionado é um importante componente curricular que permite aos licenciandos uma interlocução entre teorias estudadas e refletidas no percurso de formação com a prática nas escolas campo. O estágio supervisionado, no curso de licenciatura intercultural indígena do IFI, é um ato educativo escolar, realizado em colaboração com o sistema formal de ensino, avaliado conjuntamente pela instituição formadora, o IFI, e a escola campo de estágio. As atividades de estágio se caracterizam pelas situações efetivas do processo ensino-aprendizagem nas áreas onde ocorre a oferta nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, em territórios indígenas e espaços formativos que remetam às memórias e vivências dos povos indígenas, de acordo com cada etapa. O estágio supervisionado deverá ser uma atividade intrinsecamente articulada com a prática e com as atividades de trabalho acadêmico, colaborando para a formação da
Identidade do professor como educador e para o desenvolvimento de competências exigidas. Na prática profissional, especialmente quanto ao planejamento, organização, execução e avaliação do aprendizado. As finalidades do estágio supervisionado prevêem a complementação do processo ensino-aprendizagem instituído no decorrer do curso através de atividades práticas em diferentes campos, a vivência de situações concretas, o estabelecimento de relações entre teoria e prática, o aprimoramento da prática profissional e a tomada de decisões para melhorar a educação básica. Estágio supervisionado é estruturado em alternâncias onde as sucessivas idas ao campo serão preparadas, exploradas, refletidas e socializadas em momentos privilegiados da formação. Tem por objetivo propiciar aos discentes a complementação do processo de ensino e aprendizagem, em termos de atividades práticas, aperfeiçoamentos educacionais. 75. Artísticos, culturais, científicos e de relacionamento humano em diferentes campos de intervenção, orientados, acompanhados e supervisionados pelos profissionais responsáveis pelo estágio. Regência no ambiente de aprendizagem profissional permitirá aos professores, formadores e aos professores em processo de formação delinearem, com mais segurança, sua identidade profissional e seu compromisso ético, mediante a avaliação processual das competências compatíveis com uma formação pautada na proposta das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura e para formação continuada. Durante os estágios, o futuro professor construirá competências e habilidades a partir das reflexões realizadas, relacionando prática à teoria prática para desenvolver autonomia didático-pedagógica. As atividades que serão articuladas entre o IFE e as escolas. Campo de estágio se desenvolvem de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências. Utilização de recursos pedagógicos de acordo com os programas dos componentes curriculares, estágio supervisionado no ensino fundamental e estágio supervisionado no ensino médio. 2.13 Trabalhos de conclusão de TCC. Trabalho de conclusão de curso constitui um componente obrigatório, requisito indispensável à integralização do currículo do curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Instituto Federal de Educação do Piauí, de acordo com a Resolução Normativa 046/2021. Consup, de 16 de junho de 2021, o TCC consiste em uma pesquisa acadêmico-científica na qual S, tema, S, abordado, S, contribua, M, para o desenvolvimento das competências, habilidades requeridas para o A e licenciando A em consonância com as diretrizes curriculares. 76. TCC será elaborado individualmente, devendo abordar temas relacionados às linhas de pesquisa pertinentes ao curso e ser desenvolvido no 7º e 8º módulos do curso. Nos componentes curriculares trabalho de conclusão de curso e trabalho de conclusão de curso segundo, respectivamente. O curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Instituto Federal do Piauí deve fornecer ao professor pesquisador indígena arcabouço teórico básico sobre a estruturação de uma pesquisa científica, autonomia para a produção de projetos interdisciplinares e conhecimento dos procedimentos metodológicos de investigação, conforme o referencial curricular para a formação de professores indígenas, os
Projetos de TCC devem fazer parte do patrimônio intelectual e cultural dos próprios professores, ou que lhes sejam significativos para o acesso a novos conhecimentos. No curso de licenciatura intercultural indígena, o TCC, preferencialmente, consistirá a. Pesquisas relacionadas à valorização e respeito às culturas indígenas, costumes, histórias, modos de vida, seus patrimônios materiais e imateriais. B. Na reflexão das situações-problema enfrentadas no cotidiano real de sala de aula e/ou contexto social, ou C. Numa pesquisa-intervenção dentre as abordagens teórico-práticas desenvolvidas no decorrer do curso e com foco na área de ensino, ou D. No desenvolvimento de um produto educacional relacionado a temas transversais aplicável em condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino. Trabalho produzido poderá ser apresentado em formato de monografia, artigo ou produtos educacionais, observando o disposto na resolução normativa citada. A versão final do TCC obedecerá aos critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT em vigor. Além disso, o curso oferece também a disciplina Redação e Apresentação Científica como subsídio ao processo de redação e defesa do TCC, a apresentação e exposição dos resultados do trabalho de conclusão de curso à comunidade, bem como os resultados parciais e/ou finais das pesquisas devem ser difundidos em fóruns de debate local, regional, nacional ou internacional. São exemplos de produtos educacionais. 77. A material didático instrucional, tais como propostas de ensino, envolvendo sugestões de experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de intervenção, roteiros de oficinas, material textual, como manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares, dicionários, mídias educacionais, como vídeos, simulações, animações, videoaulas, experimentos virtuais e áudios, objetos de aprendizagem, ambientes de aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos educacionais de mesa ou virtuais e afins, entre outros. B. Software ou aplicativo, aplicativos de modelagem, aplicativos de aquisição e análise de dados, plataformas virtuais e similares, programas de computador, entre outros. TCC deverá ser orientado por um professor formador com qualificação adequada. Para o julgamento do trabalho, admite-se a possibilidade de coorientação. A banca de TCC deverá ser composta por um presidente orientador e 2 a 3 docentes avaliadores. 1. Dos componentes da banca poderá ser um profissional graduado com pós-graduação em área correlata ao curso, não pertencente ao quadro docente desta IES, desde que desenvolva ou tenha desenvolvido pesquisa na área relacionada ao tema do TCC. As sessões de defesa dos trabalhos de conclusão de curso são públicas e poderão ser realizadas na universidade ou na comunidade a qual a estudante está vinculado. A avaliação do TCC compreenderá as etapas de apresentação escrita, caracterizada pelo percurso teórico-metodológico da pesquisa, circunscrito ao tema adotado, e apresentação oral, socialização da trajetória da pesquisa, a partir do qual será avaliado o domínio do conteúdo, sequência lógica e clareza na exposição das ideias. Em seguida será realizada a arguição proferida pelos avaliadores, que deverá ser respondida pelo discente. A avaliação
dos produtos educacionais será definida de acordo com as especificidades da área referente. Pesquisa realizada. Os demais critérios relacionados à orientação e avaliação do TCC estão dispostos na Resolução Normativa 046/2021 Consup, de 16 de junho de 2021, ou Resolução Substitutiva 78. 2.14 Outros temas transversais. Os temas transversais estão voltados para a compreensão e para a construção da realidade social, dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva, com a afirmação do princípio da participação política, numa perspectiva de formação cidadã. Os temas transversais obrigatórios estão contemplados no PPC da seguinte forma: Educação das relações étnico-raciais. Educação das relações étnico-raciais no currículo do curso, Leis nº 10.639/2003. 11.645/2008, Parecer CNESP número 3 de 2004 e Resolução CNESP número 1 de 2004. Integra matriz do curso por meio da disciplina Ensino de História e Culturas Afro-Brasileiras Indígenas, com carga horária de 40 horas, compondo o grupo que compreende-os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais, conforme descrito no Artigo 12 da Resolução CNESP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Além disso, a abordam transversal dos temas, em diferentes disciplinas. Tal componente curricular contempla a propositura de conteúdo curricular de abrangência das dimensões históricas, sociais e antropológicas inerentes à realidade brasileira, que possam ressignificar o processo de aprendizagem dos estudantes, sobretudo da população negra, por meio do reconhecimento identitário e da valorização sociocultural, favorecendo a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. Cabe destacar, ainda, que o IFI conta com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, NEABI, regulamentado pela Resolução Normativa 53/2021. Consup Osupcol Rei-IFI, de 23 de julho de 2021. 79. Educação dos Direitos Humanos. Educação dos Direitos Humanos, Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNESP número agosto de 2012 e Resolução CNESP número 1 de 2012, consta no currículo do curso por meio da inserção dos conhecimentos concernentes à educação em direitos humanos na organização dos currículos da educação básica e da educação superior, podendo ocorrer nas seguintes formas: pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos direitos humanos, tratados interdisciplinarmente, como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar e, de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade, disciplinaridade. Tema Educação dos Direitos Humanos será contemplado de forma transversal dentro do curso e, de forma específica, nas da Educação Especial e Inclusiva, Sociologia da Educação e Introdução à Pesquisa Social, Educação Ambiental. Os conhecimentos concernentes à educação ambiental, previstos na Resolução
CNECP número 2 de 2012, dar-se-ão pela transversalidade, mediante atividades e ações de extensão com foco na sustentabilidade socioambiental na instituição educacional e na comunidade, com foco na prevenção de riscos, na proteção e preservação do meio ambiente e da saúde humana e na construção de sociedades sustentáveis. Educação no trânsito e demais temas previstos em lei, decreto. Educação no trânsito, Lei nº 9.503/1997, está contemplada no currículo por meio do planejamento de ações coordenadas entre o IFI e os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Considerando que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, anualmente estabelece o tema e o cronograma mensal das campanhas educativas a serem seguidas por todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, com o propósito de orientar todas as ações. 80. Com o mesmo objetivo, nas mesmas áreas e com o mesmo foco, incluindo as instituições de ensino, o IFI deverá seguir as campanhas educativas orientadas pelo CONTRAN para assinalar a educação no trânsito no currículo, conforme planejado no calendário de eventos do campus. 2.15 Apoio ao discente. Políticas de assistência estudantil. Política de assistência estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí Polai, regulamentada pela Resolução Consup número 0352021-E1. Conjunto de princípios e diretrizes que norteia a implantação de programas que visam garantir o acesso, a permanência e o êxito acadêmico na perspectiva da inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico. A Polai obedecerá aos seguintes princípios: e gratuidade do ensino. Segunda, garantia de igualdade de condições para o acesso, permanência e conclusão do curso no IFI. Terceira, formação ampliada na promoção do desenvolvimento integral dos estudantes. Quarta, garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade estudantil. V. Defesa em favor da justiça social, respeito à diversidade e eliminação de todas as formas de preconceitos e/ou discriminação por questões de classe social, gênero, etnia, cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade, condição mental, física e psicológica. Sexta, promoção da inclusão social pela educação. 81. Sétima, divulgação ampla dos serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Oitava, orientação humanística para o exercício pleno da cidadania. Nona, participação política dos estudantes a quem se destina esta política, na perspectiva de cidadania. Ainda em consonância com os princípios acima relacionados, tem por objetivos: e promover condições para o acesso, a permanência e a conclusão do curso pelos estudantes do IFI, na perspectiva da inclusão social e democratização do ensino, conforme preconizam os artigos 206 da Confira, 3º da LDB, Lei nº 9.394/96, Lei 8.069/90, ECA, Lei 1285/2013, Estatuto da Juventude. Decreto 7234/10 PNAES. Segunda, assegurar aos estudantes igualdade de oportunidade no exercício das atividades acadêmicas.
Terceira, proporcionar ao estudante com necessidades educacionais específicas as condições básicas para o seu desenvolvimento acadêmico. Quarta, contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, com vistas redução da evasão escolar. V. Contribuir para a redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas, culturais. Sexta, identificar anualmente o perfil socioeconômico dos alunos do IFI. Sétima, fomentar o protagonismo dos estudantes, assegurando sua representação no acompanhamento e avaliação das ações da política de assistência estudantil. Oitava, propor um sistema de avaliação dos programas e projetos de assistência estudantil e 82. Nona, implantar um sistema de informação de coleta de dados socioeconômicos dos estudantes do IFI. O público-alvo da POLAI são os estudantes regularmente matriculados nos cursos do ensino médio integrado, ensino técnico concomitante subsequente e estudantes de graduação. Bolsa Discente Parfor Equidade. Os discentes regularmente matriculados no Parfor Equidade poderão receber uma bolsa mensal, durante a vigência do curso, sempre que atendam aos seguintes requisitos. E atender a pelo menos um dos seguintes critérios. A. Se autodeclarar pardo ou preto. B. O ser indígena, quilombola ou das populações do campo, conforme declaração de associação, coletivo local, movimento social ou organização de âmbito local, estadual ou nacional de que faz parte das comunidades ou populações específicas. C. Possuir diagnóstico de surdez, de deficiência ou de transtorno do espectro autista, TEA, comprovado mediante laudo médico e parecer educacional e ou avaliação biopsicossocial. Os discentes bolsistas deverão e responsabilizar-se pela documentação necessária para a participação no programa como bolsista. Segunda, comprometer-se com a permanência ao longo de todo o curso. Terceira, dedicar-se às atividades acadêmicas e escolares previstas no projeto pedagógico do curso. Quarta, participar das atividades de pesquisa e extensão propostas pelo curso. V. Obter desempenho acadêmico satisfatório no curso. 83. Sexta, ter ciência das normas do Parfor Equidade e das normas acadêmicas da IES em que estiver matriculado. Sétima, participar dos fóruns colegiados e instâncias decisórias relativas ao curso. Seleção será feita pela IES. Programas universais. Os programas universais visam incentivar a formação acadêmica, a produção do conhecimento, o desenvolvimento técnico-científico, a formação cultural e ética, sendo envolvidas ações de ensino, pesquisa e extensão. Estão organizados em 3 categorias. E atendimento ao estudante, oferta de ações e serviços de acompanhamento. Biopsicossocial no processo de ensino, incentivo à cultura e ao esporte além de provimento de alimentação básica aos estudantes. A. Alimentação estudantil. B. Assistência à saúde do estudante. C. Acompanhamento e suporte ao ensino. D. Incentivo à participação político-acadêmica. Segunda, desenvolvimento técnico-científico, fomento ao desenvolvimento técnico científico dos estudantes por meio de benefícios pecuniários que estimulem a produção do conhecimento, bem como o incentivo financeiro à participação em eventos acadêmicos. Para isso, serão envolvidas as áreas de ensino, pesquisa e extensão no intuito de contribuir com a formação cultural,
científica e ética do estudante. Os estudantes participantes desta categoria deverão submeter-se a processo de seleção através de editais específicos, sob responsabilidade dos setores competentes, exceto projetos de visitas técnicas, que serão analisados pelos próprios projetos. São projetos de desenvolvimento técnico-científico. A. Programa de acolhimento ao estudante ingressantes para E. 84. B. Projetos de monitoria. C. Projetos de iniciação científica, PIBIC e PIBIC Júnior. D. Projetos de extensão. E. Projetos de visitas técnicas. Terceira, necessidades educacionais especiais, apoio às atividades de inclusão social a estudantes com necessidades educacionais especiais que apresentam deficiência física ou mental, permanente ou momentânea e que necessitam de ações específicas e adequadas que possam facilitar as suas dificuldades frente ao processo de ensino-aprendizagem, bem como garantir condições necessárias para o acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Alimentação estudantil tem como objetivo oportunizar aos estudantes o atendimento às necessidades básicas de alimentação, de forma gratuita, através da utilização do restaurante estudantil. Para tanto, propõe e garantir o fornecimento de uma alimentação equilibrada, balanceada e saudável para a comunidade estudantil por meio dos restaurantes institucionais, com a supervisão de um nutricionista, contribuindo para permanência dos estudantes nos campi. E segunda, promover a saúde alimentar dos estudantes e o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Assistência à saúde do estudante. 85. Tem como foco central a promoção e a prevenção da saúde, na perspectiva da educação em saúde por meio da adoção de hábitos de vida saudáveis, colaborando com bem-estar físico, psíquico e social dos estudantes. Para tanto, propõe e fomentar o protagonismo estudantil na prevenção e promoção da saúde. Segunda, ofertar assistência médica, odontológica e psicológica para atendimento básico dos alunos regularmente matriculados. Terceira, realizar os encaminhamentos necessários à rede de saúde pública ou privada. Quarta, incentivar a cultura de paz, prevenindo as diferentes expressões de violência. V. Prevenir o uso e/ou abuso de álcool e outras drogas. Sexta, abordar questões relativas à sexualidade e à prevenção das DSTs, HIV/AIDS. Sétima, inserir, no cotidiano educacional, questões relativas à saúde mental e oitava, identificar e investigar as condições de saúde dos estudantes. Monitoria. Ainda, em consonância com a Resolução Normativa 94 e 2021. Consup-OSUPCOL-REIF, de 18 de novembro de 2021, a monitoria é entendida como instrumento para a melhoria do ensino dos cursos técnicos e de graduação, por meio do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, tendo como finalidade a cooperação mútua entre discentes e docentes e a vivência com o professor e com as suas atividades técnico-didáticas. 86. O sistema de monitoria está classificado em dois tipos. Monitoria voluntária não remunerada refere-se à atividade de monitoria cuja participação do estudante ocorre de forma volitiva, sem recebimento de bolsa e
Segunda monitoria remunerada por bolsa refere-se à atividade de monitoria cuja participação do estudante está condicionada ao recebimento de remuneração por meio de bolsa. O programa de monitoria de ensino tem os seguintes objetivos: e estimular a participação de estudantes dos cursos técnicos e de graduação no processo educacional nas atividades relativas ao ensino e à vida acadêmica do IFE. Segunda, oferecer atividades de reforço escolar ao estudante com baixo desempenho acadêmico, com a finalidade de superar problemas de retenção escolar, evasão e falta de motivação. Terceira, possibilitar o compartilhamento de conhecimentos por meio da interação entre estudantes. Quarta, favorecer a cooperação entre professores e estudantes, visando a melhoria da qualidade do ensino e estimular a cooperação entre estudantes, como forma de promover a parceria entre colegas e incentivo aos estudos. Programas institucionais de iniciação científica. Os projetos de iniciação científica visam colocar os estudantes de cursos técnicos e de graduação em contato direto com a atividade científica e de pesquisa. 87. Nesse processo, espera-se proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. São programas de iniciação científica. E Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, Programa vinculado à área estratégica de pesquisa, cuja finalidade é incentivar a participação de estudantes em projetos de pesquisa. Participam alunos do ensino superior. Segunda, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, PIBIC-JR. Programa vinculado à área estratégica de pesquisa, cuja finalidade é incentivar participação de estudantes em projetos de pesquisa. Participam alunos do ensino médio integrado. Os estudantes são selecionados por meio de editais ou processos seletivos sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa. Programas institucionais de extensão. Os projetos de extensão objetivam contribuir para a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente, viabilizando a participação efetiva de estudantes em projetos de extensão que venham intervir para o benefício da comunidade externa do IFE, bem como para o crescimento acadêmico do estudante. Os estudantes que quiserem participar dos projetos de extensão também dependerão de editais ou processos seletivos sob a responsabilidade da coordenação de extensão. Ademais, os discentes desenvolvem projetos de extensão através da realização de projetos, programas de extensão, cursos e oficinas de extensão, eventos de extensão e prestação de serviços à comunidade, nos termos das normativas internas que regulamentam. Matéria 88. Visitas técnicas. Os projetos de visitas técnicas apresentam uma relação entre o ensino e o conhecimento prático a partir de experiência em outras instituições e/ou lugares, atendendo às necessidades dos respectivos cursos, proporcionando a troca de experiência e enriquecimento curricular. Trata-se de ajuda de custo, bolsa deslocamento, aos estudantes, fim de subsidiar a participação deles em tais visitas. São projetos propostos pelos docentes, que ficam responsáveis pelo acompanhamento dos alunos durante as visitas. Atendimento ao estudante em vulnerabilidade social.
Programa de atendimento ao estudante em vulnerabilidade social é direcionado ao estudante que se encontra em situação de vulnerabilidade social, para tentar minimizar a desigualdade de oportunidades. Este programa visa contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e, consequentemente, prevenir situações de retenção e evasão decorrentes de problemas financeiros e agravantes sociais. Para ingressar no programa de atendimento ao estudante em vulnerabilidade social, estudante deve obedecer a alguns critérios e estar regularmente matriculado. Segunda, possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Terceira, apresentar condições de vulnerabilidade social. Quarta, estar na iminência de evasão escolar em razão das condições socioeconômicas. Benefício é assegurado àqueles estudantes que dele necessitam, selecionados através de edital regulamentado pela POLAI e executado pela Comissão de Assistência Estudantil. Os benefícios estão organizados da seguinte forma: benefício permanente, trata-se do benefício oferecido ao estudante durante o percurso acadêmico, conforme edital de seleção, sendo reavaliado anualmente em análise socioeconômica e frequência escolar. 89. Benefício eventual, oferecido ao estudante que vivencia situação temporária de vulnerabilidade socioeconômica. O benefício busca suprir necessidades temporárias de materiais de apoio ao desenvolvimento das atividades educacionais, tais como fardamento escolar, óculos, aparelho auditivo, entre outros. Benefício atleta, corresponde ao repasse financeiro ao estudante atleta, como incentivo à sua participação em atividades desportivas de representação do IFI, oportunizando a sua socialização e fomentando as suas potencialidades. Benefício cultura, corresponde ao repasse financeiro ao estudante, como incentivo à sua participação em atividades culturais de representação do IFI, oportunizando a sua socialização e fomentando as suas potencialidades. Benefício moradia estudantil, trata-se de recursos financeiros para assegurar o funcionamento e a manutenção de moradia ou alojamento estudantil nos campi que já dispõe desse serviço ou para aqueles que, dependendo da disponibilidade de recurso financeiro, estrutura física e recursos humanos, comprovarem tal necessidade junto à reitoria. 2.16 Política de Diversidade e Inclusão do IFI. Política de Diversidade e Inclusão do IFI, aprovada pela Resolução Normativa nº 56A2021 Consup, OSUPCOL Reia IFI, de 2 de agosto de 2021, orienta um espaço de concretização de ações inclusivas mediante princípios, diretrizes e objetivos que ampliam e fortalecem o atendimento e acompanhamento à comunidade acadêmica inserida no contexto da diversidade cultural, étnico-racial, de gênero e necessidades específicas, garantindo assim o acesso, permanência e êxito aos discentes que se incluem nesse grupo. Objetivo é promover inclusão no IFI, mediante ações, com vistas à construção de uma instituição inclusiva, permeada por valores democráticos e pelo respeito à diferença e à diversidade. 90. Esta política propõe medidas intermediadas pelo núcleo